Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Quero que você abra sua Bíblia agora e a partir de agora estamos concentrados em um único objetivo: a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 15. Quantos estão prontos? Gênesis capítulo de número 15, verso de número 1, olhe para mim por um momento. O que vamos tratar aqui nesta noite pode fazer a diferença para o restante de sua vida. Pode explicar porque muitas frustrações e muitos cultos não trouxeram a você o resultado que você imaginava. Deus está presente, posso ouvir um amém? Amém. Deus está presente, posso ouvir outro amém? Amém. Deus está presente. Deus é onipresente. Onipresença é uma característica de Deus. Onipresença é uma característica de Deus. Deus é onipresente. Deus está presente em todo lugar. Deus veio com você no carro. Deus estava com você em sua casa antes de sair. Deus esteve com você no seu trabalho durante toda a semana que se passou. Embora Deus esteja presente em todo lugar, não é todo lugar que a sua presença seja manifestada. É possível que Deus já tenha se manifestado no seu trabalho, por exemplo, mas não é corriqueiro nem comum que Deus se manifeste no nosso lugar de trabalho. É claro que Deus já se manifestou na sua casa, mas é em todo momento que a presença de Deus está manifestada na sua casa? Não. É possível que Deus te visite num carro, na condução, e você tenha a presença manifestada de Deus, mas na maior parte do tempo, Ele está presente, mas não se manifesta. Quantos estão comigo? A partir daí a gente vai para um segundo pensamento. O que acontece quando estamos reunidos como igreja? Nos encontramos como filhos para adorar o Pai. Posso ouvir um amém? Sua promessa é que onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estará. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando nos congregamos para um culto, Ele prometeu se fazer presente e se manifestar. Então o que nós estamos experimentando aqui, desde os primeiros acordes, da primeira nota que abriu este culto, é presença manifestada de Deus. Deus está presente. Não só está presente, mas está se manifestando. Sua presença é notada neste lugar. Diga: a presença de Deus é notada neste lugar. Temos um primeiro pensamento: Deus sempre está presente. Temos um segundo pensamento: Deus está presente, em alguns momentos Ele se manifesta. Temos um terceiro pensamento: Deus está presente, em alguns momentos Deus se manifesta, e quando estamos reunidos para buscá-lo como igreja, Ele mostra sua glória para nós. Agora a questão é que muitas pessoas se reúnem entre nós, e hoje por volta de 3.000 pessoas estão passando, contando com vocês agora por este tempo. De 3 a 4.000 pessoas passaram por aqui hoje. Jovens, adolescentes, pessoas de mais idade, casais, pessoas que conhecem muito da Bíblia, pessoas que não conhecem nada da Bíblia, passaram por aqui hoje. E durante todo este dia, desde as 8:30 da manhã, a presença de Deus está manifestada. Agora a questão é: por que alguns experimentam a diferença e alguns apenas saem como entraram? Porque para alguns um culto pode ser a virada da sua história, e para outros só mais uma reunião. Estão comigo? Observe o texto que separamos.
Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. O Deus que sempre está presente se manifestou. Diga, Deus sempre presente se manifestou. Estão acompanhando comigo? Segue o texto. O Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Segure o verso de número 1. Olha como Deus fala. Deus fala de segurança, Deus fala de presença, Deus fala de crescimento, Deus fala de bênção, Deus fala de alegria, Deus fala de estar presente, de operar, de proteger, de guardar, de inspirar. Aleluia. Deus está presente e agora manifesta a sua presença através de sua palavra. E aqui vem o exato momento aonde nós perdemos o que sua presença nos oferece. Verso de número 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se eu ainda continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer o Damasceno. Verso 3. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Quem está comigo? Olha o verso 3. Disse mais Abraão, disse mais, acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Segurei. A presença de Deus se manifesta. Estão comigo? A presença de Deus se manifesta. Mas Abraão naquele dia só sabia falar do que lhe faltava, do que não tinha, dos seus problemas. Aqui a diferença acontece. Quando entramos por esta porta, entramos. Quando entramos por essa porta, entramos para reconhecer sua presença ou para cultuar nossos problemas? Ainda vou apertar mais, segura aí. Quando entramos por estas portas, entramos para falar de quem Ele é, do que Ele promete, ou entramos para falar do que nos falta e do que não vai bem? A grande diferença entre os que recebem e os que não recebem é porque uns, quando Ele se faz presente, só sabem olhar para aquilo que lhes falta, só sabem levantar um altar para os seus problemas e desprezam sua presença. Se olharmos os anúncios das igrejas evangélicas, no rádio e na televisão, não chamamos ninguém à presença dEle. Nossos comerciais em geral é: venha resolver seu problema, venha buscar uma solução para a sua dificuldade. E então, quando entramos na igreja, em vez de adorarmos sua presença, fazemos o quê? Cultuamos nossos problemas, porque só sabemos falar do que nos falta, do que não vai bem, do que nos dói, do que nos machuca. A diferença é que Abraão, quando Deus se manifesta, diz: mas o Senhor não deu o que eu queria. O Senhor ainda não atendeu a minha necessidade. E em vez de reconhecer presença e dizer quem Ele é, tudo que Abraão sabe fazer é expressar suas preocupações e necessidades. E quando estamos fazendo isso, estamos perdendo a riqueza de sua presença.
Abrão nessa hora está precisando romper com esse ambiente de ansiedade e preocupação. E nesta noite eu quero desafiar você a romper com a ansiedade e com a preocupação. Levante a sua mão e diga: nesta noite eu estou rompendo com a ansiedade e a preocupação. Aprenda a tirar os teus olhos do que falta e coloque os teus olhos naquele que é. Aprenda a tirar os teus olhos do problema que vive e coloque os teus olhos naquele que é a solução de todas as coisas. Que o teu culto não sejam 2 horas onde você passa pensando e tentando resolver o teu problema, mas que sejam 2 horas em que você está agradando e celebrando aquele que tudo pode. Deus é o objeto do meu culto. Deus é o objeto do meu culto. Levante a mão e diga: Deus é o alvo do meu culto. Diga: eu não vim celebrar meus problemas, lamentar minhas dores. Diga: eu vim comemorar a presença dEle. Seguindo o texto, verso de número 6, por favor, coloque para mim na tela. Diz assim: Deus vem e fala com ele que não será como ele imagina, mas que Deus haveria de dar-lhe um filho. E olha o que acontece, verso 6, todos leiam comigo. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Vamos dizer de novo? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Segure esse texto, porque esse é um texto que dá origem a um dos princípios mais importantes da fé cristã, da fé evangélica. Diga comigo: justo viverá da fé. Paulo pega esse texto e diz assim: creu, pois, Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Daí então se diz: o justo viverá da fé. Paulo se liberta das obras da lei, confiando que nós agradamos a Deus por meio da fé. Posso ouvir um amém? A igreja perde o tempo precioso, eu preguei isso 2 semanas atrás, e então na reforma protestante esse texto também serve de base. Serviu para Abraão, serviu para Paulo, serviu para Lutero. Nós vencemos e vivemos por meio da fé. Diga: não é o que eu faço, não é o que eu busco, é o que eu acredito. Alcançamos 30%, repita comigo: não é o que eu faço, não é o que eu busco, é o que eu acredito. Alcançamos uns 60%, mas eu vou ficar contente com isso. Então eu não creio na minha cura, nem creio na minha bênção, não creio na minha prosperidade, também não creio na minha vitória. O senhor crê em quê? Eu creio em Deus que me cura, eu creio em Deus que me abençoa, eu creio em Deus que me prospera. A minha fé não é baseada no que eu preciso, a minha fé é baseada em quem eu busco. Qual é a base de uma vida cristã saudável? Creu, e isso é a justiça que nós precisamos. Pois Deus não faz coisa alguma pelas obras que praticamos, mas o faz por meio da fé que exercemos nele. Portanto, quando eu entro por estas portas, eu não entro com a mentalidade de um necessitado, como as filhas da sanguessuga que diz lá em Provérbios: dá e dá. Eu entro aqui não crendo no que vou receber, mas crendo naquele que se faz presente. E uma vez que eu creio naquele que se faz presente, nada me faltará, pois ele é o meu pastor. Então Deus visita Abraão, e o que Abraão responde a Deus? Deus visita Abraão e ele só canta dos seus problemas, ele só ora as suas necessidades, e ele só se preocupa com o que lhe falta. Capítulo 18, verso de número 1, vamos seguir. Estão comigo? Diga: é necessário uma mudança de atitude.
a atitude do culto precisa mudar. Quantos concordam comigo? Novamente, Deus sempre presente, mas em certas ocasiões, sua presença é manifestada. Posso ouvir um amém? Verso número 18, é o culto que vem algum tempo depois. Verso de número 1, capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão. Primeiro apareceu a Abrão. Tinha uma atitude de necessitado, de alguém que sempre está faltando alguma coisa. Mas agora Deus se apresenta a Abraão, aquele que já é o pai. Quero lembrar vocês que o filho ainda não havia nascido. Quero lembrar vocês que o problema ainda não havia sido resolvido. Mas eu quero que você observe a nova atitude. O Senhor apareceu a Abrão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda. Já não está mais dentro da tenda fechada, está do lado de fora. Deus dizendo para ele: você lembra das estrelas? Eu as coloquei lá, posso fazer acontecer um milagre. Era a hora mais quente do dia, verso 2, põe para mim, segue o texto. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens. Deus se manifesta numa visão de 3 homens, Pai, Filho, Espírito Santo. Posso ouvir amém? Deus está presente plenamente, Pai, Filho, Espírito Santo. Quem crê nisso? Observe o texto, segue. E então, a pouca distância, ele saiu à entrada da tenda, correu ao encontro deles e fez o quê? Se prostra, se curva e o adora. Na primeira vez, ele só sabe falar do que falta, ele agora reconhece quem está presente. No primeiro culto que Abraão está indo, ele só sabe dizer: cadê a minha bênção, cadê minha bênção, cadê minha bênção? No segundo culto que Deus está se apresentando, ele diz: eu sei quem o Senhor é. Verso de número 3, por favor. Disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo teu servo sem fazer uma. Ou seja, no primeiro encontro, Abraão só sabia falar do que lhe faltava. No segundo encontro, Abraão está dando valor à presença. Levante a mão e diga: nós precisamos valorizar a presença. Por favor, dê um aplauso ao Senhor. Quantos podem perceber a nova atitude? Não é um homem mais dizendo: o que me falta, o que eu não tenho, o que eu não alcancei. Mas é um homem dizendo: fica aqui, esteja presente. Que os nossos cultos não sejam um altar dos nossos problemas, mas que os nossos cultos sejam uma mesa que celebra a presença. Que os nossos cultos não sejam o encontro da lamentação e da necessidade, mas que os nossos cultos sejam cultos de afirmação da sua glória, da sua grandeza e do seu poder. Que os nossos cultos não sejam cultos onde o alvo e o objetivo é o que eu preciso, mas que os nossos cultos sejam cultos onde a presença e a glória dele é o principal. Como ele se achega a Deus no primeiro culto? Como alguém que está faltando alguma coisa em sua vida. Lembra você, o menino nasceu? O menino nasceu? Não. Sara está curada? Não. O problema está resolvido? Não. Porém a atitude é nova, porque quem pela fé recebeu, já recebeu. Quem pela fé recebeu, já recebeu. Mas não nasceu, mas já recebi. Mas não aconteceu, mas já recebi. Porque a fé completa tudo em nós. A fé não nos faz sentir falta de nada. A fé nos faz sentir completo. Fé nele me faz sentir completo. Fé nele me faz ser como as aves do céu. Acordam todos os dias e sabem que o Senhor colocou a comida lá. Fé nele me faz ser como os lírios do campo, nascendo onde nascem
estão vestidos como um rei majestoso. Fé nele me lembra buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Fé nele me faz lembrar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quem crê já recebeu. Se você pode acreditar, já não lhe falta mais nada. Diga comigo, uma nova atitude, uma nova postura. Diga, esta não é uma reunião de gente necessitada, mas de pessoas que descobriram na presença dele a abundância da vida. Observe isso. Eu tenho viajado o Brasil e as pessoas olham fotos de vocês. Eu posto mais foto dessa minha grande família do que da pequena família lá de casa. E onde eu chego, e outro dia uma pessoa me abordou e disse assim: olha, pastor, a gente está vendo e a gente sabe que a sua igreja é lá em Suzano. Eu falei, sim, Suzano. E ele diz assim, e é gozado que é uma igreja de rico lá em Suzano. Eu tive... eu vou explicar melhor isso. Eu tive dois sentimentos. Primeiro eu falei assim, pô, Suzano está derrubado na avaliação do irmão. Mas eu falei, meu povo parece rico na foto. Sabe o que ele está vendo? Ele está vendo o que eu estou pregando. Quem cruza essas portas pode ter o problema que for. Mas quando a gente está na presença dele, é a cara da riqueza. Quem está na presença está completo. Quem está na presença nada falta. Quem está na presença crê que já recebeu. Observe como a atitude muda. Primeiro encontro de Deus com Abraão, naquele momento do capítulo 15, é o encontro onde Abraão se apresenta a Deus como um pobre e necessitado. Mas observe o próximo versículo, coloque para mim por favor. Nós paramos, em que versículo paramos? Acho que no 3, foi isso? Foi no 3, 4, traga um pouco d'água. Mandei buscar um pouco d'água para que lavem os pés. Descansem debaixo desta árvore. Falou do problema? Simplesmente serviu. Pediu alguma coisa para si? Simplesmente ofereceu. Próximo verso, por favor. Vou lhe trazer também o que comer, para que recobrem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até esse teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam os três. Verso 6. Abraão entra em casa, foi apressadamente à tenda e disse, Sara, pegue 3 medidas do quê? Da melhor farinha. Verso de número 7, por favor. Depois correu ao rebanho e escolheu o quê? O melhor novilho. Na primeira visitação ele só sabia falar dos problemas que ele tinha. Na segunda visitação ele está reconhecendo tudo que Deus tem dado a ele. Deixa eu te dizer, talvez você veio aqui hoje carregado de problemas. Sim, seus problemas existem, Deus sabe e conhece. Mas esse é um momento para você deixar os seus problemas de lado e lembrar que Deus tem cuidado, Deus tem sarado, Deus tem provido, Deus tem guardado. Deus te trouxe até aqui e você está de pé. Muitos já caíram, muitos já sucumbiram, mas o Senhor continua te sustentando. Ele não te deixou, Ele não te desamparou. Hoje não é um dia de lamentar o que falta, mas é de celebrar o que Ele nos deu. Verso de número 8, ele ainda chama um servo e diz assim, pega lá, pega queijo, pega coalhada, pega leite, traga tudo que foi preparado e o serviu. E enquanto comiam, ele também não falou do problema, ele também não falou da necessidade, ele apenas observou a presença, ele apenas cultuou a presença. Segure na mão de alguém e diga, hoje Deus está nos convidando a cultuar sua presença.
Percebe a postura de Abraão? Não existe mais cobrança ou desconfiança. O Senhor não me deu. Olha quem vai herdar tudo. Não existe mais desespero nem necessidade. Apenas contemplação da presença. Não existe mais questionamento quanto ao futuro. Preocupação quanto ao que falta. Só existe o quê? Contemplação da presença. Eu não estou dizendo que é proibido você pedir. Eu não estou dizendo que é proibido você apresentar suas causas a Deus. Mas eu estou dizendo que um momento como esse é muito mais para contemplarmos sua presença e afirmarmos sua graça, seu favor e sua bondade sobre nós. É tempo de nos libertarmos das angústias e das ansiedades, deixando de nos preocupar com o que haveremos de comer, com o que haveremos de beber, com o que haveremos de vestir, porque quem se preocupa com isso é o gentio, é o incrédulo, é o ímpio. O vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de todas dessas coisas. Levante a sua mão e diga: Ele está consciente e interessado nas minhas necessidades, mas nesta noite eu apenas quero contemplar sua presença. Uau! Não me parece que isso é um culto mais maduro? Observe o primeiro culto que vimos no capítulo 15. É um culto, me dá, preciso, Observe o segundo. O senhor quer pão? O senhor quer um cabrito? O senhor quer um queijo? Uma coalhada? Água fresca? Sombra? Como posso lhe servir? O que posso lhe oferecer? Quando Deus te convidou a esta igreja, você conhece a mensagem que pregamos. Quando Deus te convidou a esta igreja, Ele não te convidou porque Ele olhou para você e disse assim: falta. Ele te convidou porque disse: há algo nele que me agrada. Deus não veio aqui hoje para ver o que faltava na gente. Deus veio aqui hoje olhando para nós e dizendo: há algo em vocês que me agrada. Abraão cita Sara, Abraão fala do filho, Abraão pede o que falta, simplesmente oferece o que tem. Quem está comigo? Eu tenho só uns minutinhos. Não lhe parece mais madura essa segunda postura? Sim ou não? Verso de número 9, observe comigo o resultado. Quem vai trazer o assunto do que falta? Quem vai trazer o assunto do que não está certo? Quem vai trazer o assunto do que não está bem? Verso 9. Quem vai trazer o assunto do problema? Qual a pergunta que Deus faz para ele? Onde está Sara? Eu imagino Deus recebendo tudo que recebeu de Abraão e dizendo: estou gostando, hein? Não falou de filho, não reclamou da vida, não murmurou de não ter. Estou gostando, hein? Não veio com uma lista parecendo supermercado para mim. Estou gostando, hein? Simplesmente me reconheceu, simplesmente me adorou, simplesmente ofereceu a mim o seu melhor. Abraão, você não tocou no assunto desta vez. Deixa que eu toco por você. Onde está Sara?
Põe o verso 10, por favor. Onde está Sara? Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você deixa de cultuar seus problemas e desfruta da minha presença, os seus problemas se tornam minha prioridade. Quando você deixa de fazer do culto um altar dos seus problemas e faz do culto um altar que o celebra. Uau. Deus disse: como você esqueceu dos seus problemas, eu vou lembrar das soluções que eu posso dar. Levante a sua mão e diga: hoje eu assumo uma nova mentalidade, um novo pensamento. Em nome de Jesus, eu rompo com a incredulidade, com a ansiedade, com a dúvida. Hoje, as preocupações não vão pautar o meu culto e a minha adoração. Quantos entendem isso? Eu sei que às vezes nós estamos em meio a um culto como esse, e Deus quer que entre em nós sua palavra. Mas às vezes nós estamos como Gideão. Capítulo de número 6 do livro de Juízes, verso de número 11, coloca na tela para a gente ser mais rápido. Observe. Deus vem e visita Gideão. Chega junto dele um homem que está no lagar malhando trigo, tentando esconder dos adversários dos midianitas. E olha mais uma vez como Deus se apresenta, semelhante à forma como Deus se apresentou a Abraão. Agora ele se apresenta, verso 12, a Gideão, dizendo assim, olha o verso de número 12, dizendo, vamos lá. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, eu gosto dessa expressão, vamos ler todos juntos? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Lê de novo, isso é forte, não é? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus mais uma vez fala de segurança, fala de ousadia, fala de empoderamento, fala de capacidade, como visitou Abraão. É isso que Deus quer falar conosco. Deus não quer falar da tua falta, da tua necessidade. Deus quer falar da tua nova realidade em Cristo Jesus. Ele não quer falar de quem você é para o mundo, Ele quer falar de quem você é para Ele. Você já ouviu demais o que o mundo pensa a seu respeito. Você já ouviu demais os diagnósticos e as sentenças que disseram a seu respeito. Pare de ouvir isso. Comece a ouvir o que Deus está dizendo a seu respeito. Ele está dizendo, eu estou com você, poderoso guerreiro. Antes de dizer que Ele é poderoso, Deus diz, estou com você. Significa o seguinte, não é que primeiro eu sou bom e Deus vem estar comigo, é que primeiro Deus vem estar comigo e depois eu sou bom. Não é que eu sou forte e Deus fala, então eu vou estar com Ele porque Ele é forte. É que primeiro Ele vem estar comigo e depois eu sou forte. Não é que eu estou certo e aí Ele fala, Ele está certo, eu vou estar com Ele. Deus está dizendo, primeiro eu vou estar com você e aí você vai ficar certo. Alguém pode glorificar a graça e o favor de Deus que está derramado sobre nós esses dias? O que veio primeiro foi a presença. O que veio primeiro foi a presença. Mas qual o problema de Gideão? É que quando Deus vem e diz assim, eu sou contigo, poderoso guerreiro, em vez de reconhecer a presença, sabe o que ele fala? Verso 13. Senhor. O Senhor sabe da minha história? O Senhor sabe onde eu nasci?
Ah, o Senhor sabe quem foi meu pai? Ah, o Senhor conhece os meus traumas? Ah, o Senhor sabe das minhas dores? E esse é o culto de muita gente. Deus está falando, sou contigo, sou contigo. Deus está vindo e se fazendo presente, e a gente está argumentando com Deus. Verso de número 14, perdão. O Senhor voltou, diga, o Senhor voltou. Segure na mão e diga, graças a Deus, que Deus não desistiu de mim. Ele não desiste ainda quando nós ignoramos sua presença e valorizamos nossos problemas. Deus continua insistindo e voltando e dizendo, com a força que você tem. Bata no ombro de alguém e diga, é com o que você tem, não com o que está faltando. Diga, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te coloco. Diga, para de olhar para o que falta e olha para quem prometeu. Vai com o que você tem. Celebre o que está presente. Não sou eu que estou te enviando? Mas a gente resiste em reconhecer que a presença dele é tudo. Verso 15. Ah, Senhor, o Senhor sabe quanto eu tenho no banco? O Senhor sabe quanto eu tenho na carteira? O Senhor por acaso já deu uma espiadinha no meu olerite? Nos meus pagamentos? O Senhor viu como fechou minha empresa no último mês? Ah, Senhor, Deus está falando de sua presença, Deus está falando de suas promessas, e a gente vem para a igreja para falar, ah, Senhor, olha o meu filho, ah, Senhor, olha, meu marido, Senhor. Verso 16, insistiu o Senhor. Gideão, não é quanto você tem, não é o que você pode, sou eu, não é você, sou eu. Deus está dizendo, não é você, não está em você, não é por você, é por mim, não é você, Gideão, sou eu. Pare de vir para o culto e olhar para você, venha para o culto e olhe para Ele. Eu estarei com você. Não é questão de exército, não é questão de força, não é questão de família, não é questão de dinheiro, é questão de presença. Eu estarei com você.